sobre a síndrome dolorosa miofascial. Nós vamos tentar direcionar, fazer um desvendando os segredos, os mistérios e algumas propostas eficazes de tratamento para a síndrome dolorosa miofascial. Nós temos que entender que ela é a causa mais comum de dor musculoesquelética de todos os tipos de dores crônicas, e ela se caracteriza por dor constante em forma de bandas musculares tensas ou de contraturas musculares que geram dor no local onde ocorre essa contratura ou em regiões mais distantes ou mais vizinhas, e são extremamente sensíveis. Quando você, por exemplo, você é muito comum nessa região ter dor miofascial, você passa a mão, você vai sentir um nódulo, e esse nódulo, quando você aperta ele é doloroso, causa uma dor, e se você apertar um pouquinho mais forte, provavelmente vai aparecer uma dor em outra região. Pode ser uma dor na cabeça, uma dor nas costas, uma dor cervical, ou até irradiar para o seu braço. Isso é comum, Então, se a gente pegar para decifrar o que é isso, síndrome dolorosa miofascial. Então, síndrome é uma doença, um conjunto de sinais e sintomas. Doloroso é que provoca dor, e miofascial é que ela tem origem no músculo e na fáscia que recobre o músculo e nos tendões. E como nós temos músculos em todo o corpo, essa dor miofascial ela pode dar dor em qualquer parte do corpo, inclusive no couro cabeludo, que nós temos músculos embaixo dos nossos cabelos. É possível até mexer o couro cabeludo por esses músculos mais finos. Nos pés também temos vários tipos de músculos, e nas mãos também. Portanto, essa síndrome pode dar dor no peito, dor na barriga, dor genital, em qualquer parte do corpo. Ela é muito comum, E a definição de síndrome dolorosa miofascial é um conjunto de sinais e sintomas que geram dor localizada ou irradiada, levando a uma sensibilidade aumentada dessa região, e também vai provocar, devido à dor, uma diminuição da amplitude de movimento, dependendo do local que tiver acometido. Então a pessoa pode ter limitação, parece que está com déficit motor, com perca da força, mas na realidade pode ser essa síndrome dolorosa miofascial. Ela é muito comum nos braços, na região da cintura escapular e no pescoço, mas pode acontecer na lombar também, é muito comum na região glútea, nos ombros, ou seja, no corpo inteiro ela pode dar dor, Então ela pode ser muito intensa até mais branda, mas essa dor, apesar de ser a dor crônica mais comum, ela não causa risco de vida, mas ela vai alterar muito a sua qualidade de vida e principalmente o convívio com outras pessoas. A dor é geralmente maior nos períodos de estresse, tensão, preocupação, e durante a atividade física ela pode piorar. Ela ocorre em ambos os sexos, tem uma maior incidência a partir dos 30 anos, é muito comum em atletas, porém às vezes não é encontrado a causa, é aquela dor que incomoda, que é difusa, já fez vários exames e os exames não aparecem, o paciente continua com dor, procura vários médicos e não teve tratamento. Então são pontos bem delimitados embaixo da pele e da gordura, que é na camada muscular onde a gente encontra esses nódulos, onde se percebe um nódulo com uma contratura muscular. Quando você aperta esse nódulo, você estimula a área da dor e ocorre dor naquela região, que pode ser bem no local ou ela é irradiada em outro local. Isso é importante a gente saber, que os sintomas da síndrome dolorosa miofascial são dores nos músculos ou nas articulações, e ela pode aparecer tanto de repouso quanto durante as atividades físicas, como eu já tinha falado anteriormente. Isso é muito importante, gente, por quê? Porque essa dor ela é muito frequente. Eu nunca peguei um paciente com dor crônica que não tivesse ela. Porém, quando a gente fala das causas, o que causa essa síndrome dolorosa miofascial, ela é multifatorial. Então tem movimentos repetitivos, uma postura inadequada, a pessoa tensa, preocupada, às vezes ela faz um movimento em falso, faz uma distensão muscular, uma falta de atividade física, o estresse, preocupação, ansiedade, depressão, também é muito comum distúrbios psicológicos, insônia, sedentarismo,
processos degenerativos, artrite, artrose, tendinite, bursites, alterações metabólicas crônicas, um paciente obeso tem bastante inflamação no corpo, alterações inflamatórias, alguns tipos de infecção pode desencadear também síndrome dolorosa miofascial e até câncer. O paciente com dor oncológica é muito comum ter dor muscular junto, que é essa síndrome dolorosa miofascial, e macro e microtraumatismos de inúmeras estruturas, principalmente na região da cervical, cintura escapular e lombar. Então, geralmente essa região fica endurecida, tensa, com a banda de tensão próximo a esse ponto doloroso, e são extremamente dolorosos esses pontos gatilhos, né? Então, ela é muito comum. Ela está presente, segundo os livros, em mais de 85% dos pacientes com dores crônicas, mas eu, sinceramente, em 20 anos de especialidade em tratamento de dor crônica, 17 anos de especialidade em tratamento de dor crônica, eu acho que eu ainda não vi um paciente com dor crônica sem a presença da síndrome dolorosa miofascial adjacente. Então, a dor é uma dor persistente, muscular profunda, presença de bandas tensas no músculo afetado, tem a perca ou diminuição da sensibilidade ou da força muscular, pode acontecer limitação dos movimentos, pode simular uma hérnia de disco, uma hérnia de disco cervical, lombar ou torácica, simular uma artrose de joelho, o paciente com dor no joelho, mas a dor não é no joelho, geralmente os exames são comuns, né? E a gente faz um tratamento que é o tratamento Gold Standard para a síndrome dolorosa miofascial, que é introduzir uma agulha nesse nódulo. Parece que é muito dolorido, mas dói mesmo, mas dói menos de um segundo. Geralmente ocorre um alívio espontâneo dessa dor, né? Então essas são as queixas mais comuns do paciente que sente síndrome dolorosa miofascial. E agora eu vou falar como que é feito o diagnóstico. Então o diagnóstico basicamente ele é feito com o exame físico, com a história clínica dos antecedentes dos pacientes, uma história bem detalhada, e quando vai fazer o exame físico, o paciente é tocado, examinado pelo médico em todos os pontos que ele sente dor, e são localizados os nódulos de dor, e esses nódulos são característicos de serem endurecidos, muito doloridos, e quando apertado e estimulado são bastante sensíveis. Normalmente é necessário solicitar uma bateria de exames de ressonância, raio-x, tomografia, ultrassonografia, mas esses exames em específico não mostram o ponto gatilho. Eles mostram outras causas de dor, como hérnia de disco, uma tendinite, uma bursite. Atualmente tem feito em poucos locais, consegue localizar esse ponto gatilho através do ultrassom e do Doppler. Mas é muito difícil e são pouquíssimos profissionais que conseguem fazer essa avaliação, então é muito difícil. Como eu mexo com dor crônica há muitos anos, existe a termografia computadorizada por infravermelho, que é um exame da dor, que ele mapeia os pontos de aumento de temperatura no corpo, e ele é muito fidedigno na localização desses pontos gatilhos, e geralmente aonde tem esse ponto doloroso, a temperatura está aumentada em 1 a 2 graus naquele ponto, e no local da dor irradiada a temperatura também pode estar aumentada ou diminuída. Geralmente é uma dor reflexa diminuída devido à vasoconstrição. Então aquela área de dor reflexa ou referida do ponto gatilho, ela apresenta uma dor mais de uma temperatura menor, e isso é muito perfeitamente identificável, além desse exame nos indicar a direção aonde eu vou fazer o tratamento. Então é um exame, em vez de eu ficar, eu já vou nos pontos específicos durante o tratamento, né? Então o diagnóstico diferencial mais importante que nós temos é entre fibromialgia e síndrome dolorosa miofascial. Fibromialgia é uma dor difusa no corpo inteiro, geralmente acompanhado de cansaço, e tem o prognóstico crônico acompanhado de insônia, dificuldade de dormir, fadiga, e a dor se espalha. A síndrome dolorosa miofascial, geralmente ela é localizada, não vem acompanhada de cansaço, e os pontos dolorosos são presentes, também temos os pontos gatilhos, porém os livros trazem que
Na fibromialgia não tem síndrome dolorosa miofascial, mas gente, eu vou te falar uma coisa, eu nunca achei um paciente com fibromialgia sem síndrome dolorosa miofascial. Ela é extremamente comum junto com a fibromialgia. Agora, é muito comum também eu pegar pacientes com diagnósticos errados. Tem uma dor crônica apenas na região cervical e ele é taxado como fibromiálgico, e isso não é o adequado, porque o adequado é dor no corpo inteiro por mais de 3 meses para você conseguir determinar que é uma fibromialgia, tá certo? Então a síndrome dolorosa miofascial é localizada, a fibromialgia é difusa. Pode ter síndrome dolorosa miofascial no corpo inteiro? Pode sim, geralmente nos pacientes com fibromialgia, tá certo? Quando a gente pensa em tratamento da dor miofascial, o nosso objetivo principal é eliminar a dor do paciente gerada por esse ponto gatilho. O tratamento que é feito, que é prescrito no dia a dia, entre anti-inflamatórios, corticoides, antidepressivos ou anticonvulsivantes, normalmente são ineficazes, mas ainda são usados em grande massa pelos profissionais de saúde, mas infelizmente eles têm pouco efeito ou apenas aliviam a dor por um momento ou por um período que não são prolongados. Os analgésicos comuns são úteis, porém também não tratam a causa, tratando apenas os sintomas. Então, quanto mais objetivo nós formos no nosso tratamento, a dor miofascial, eu tenho que dizer para vocês, ela é primária ou secundária. Secundária, ela pode ser secundária de uma artrose do ombro e da dor muscular reflexa, uma artrose na coluna dá dor, uma hérnia de disco causa uma contratura muscular que leva aos nódulos e pontos gatilhos e isso leva a dor. Ou ela é primária, ou não tem nenhuma causa adjacente, é só o músculo entrou estiramento e ele ficou cronicamente contraído e isso levou à dor. Então, o nosso objetivo maior é tratar a origem, a causa da dor, né? Se for primária, a gente agulhando o ponto gatilho, corrigindo o estilo de vida, normalmente o paciente vai melhorar. O principal tratamento é o agulhamento a seco, juntamente com a acupuntura médica, que são altamente eficazes. Podem não ser eficazes? Podem, mas a grande maioria responde a isso. Pode ser feita também a aplicação, a injeção do ponto gatilho de anestésico local, mas infelizmente eu vejo com frequência alguns profissionais injetando corticoide e nunca deve ser injetado corticoide no ponto gatilho porque vai causar atrofia, pode dar manchas na pele e isso só vai prejudicar o paciente e não vai resolver o problema dele, tá certo? Outra opção de tratamento da síndrome dolorosa miofascial é a laser terapia, que a grande vantagem em relação à acupuntura é indolor. Outro tratamento que é muito dolorido, mas pode ser muito útil, é a digitopressão. Geralmente os fisioterapeutas fazem esse tratamento, são eficazes também, mas o duro é aguentar 2 minutos com aquela dor insuportável até aquele nódulo desfazer com a digitopressão, mas é muito eficaz. Fisioterapia ativa e passiva, compressas quentes é muito importante, pilates vai ajudar bastante e um acompanhamento psicológico, porque geralmente os pacientes com dor crônica evoluem com estado de ansiedade, tensão, preocupação, correção da postura, melhora da ergonomia no seu local de trabalho é muito importante e principalmente na sua casa, né? Outra coisa que você tem que fazer é mudar o estilo de vida, você tem que fazer uma atividade física regular, tem que melhorar seu sono, fazer a higiene do sono. Controle do estresse é fundamental, não fumar, evitar o uso de álcool e uma alimentação extremamente saudável, vocês vão se sentir muitíssimo bem, né? Então, quando a gente fala do tratamento da dor miofascial, é aquilo que eu disse, ela pode ser primária ou secundária. A primária é fácil de tratar, o mais difícil é a secundária. Por exemplo, você tem uma artrose da faceta cervical, que fica nessa região aqui. Então a faceta está inflamada, essa inflamação é crônica e ela não melhora. Então às vezes você vai lá, faz o agulhamento, corrige todos os erros que o paciente tem, alimentação, tudo, porém ele continua com dor. Você vai lá, agulha, melhora uns dias, depois volta a ter essa dor. Por que ele volta a ter essa dor? Porque a origem da dor, que é a artrose na faceta, continua. E existe algum medicamento que vai atuar diretamente na
faceta inflamada? Dificilmente. Os anti-inflamatórios não chegam na faceta porque a irrigação sanguínea é muito pobre. Então isso fica a desejar. Então isso cronifica e os pacientes ficam com um quadro de dor crônica muito constante. Para esses pacientes que não se resolve todas essas medidas que eu falei até agora, não resolveu, por exemplo, uma artrose de coluna, que está inflamado e continua doendo, existe hoje o tratamento da medicina regenerativa, que é um tratamento novo, recente, que já é bastante usado nos Estados Unidos, mas que tem feito um sucesso tremendo. Aquele jogador famoso de Portugal, Cristiano Ronaldo, fez o tratamento com medula óssea de uma lesão que ele teve, de um aspirado de medula óssea, que é a medicina regenerativa, que é onde a gente estimula o próprio paciente, o próprio corpo do paciente a cicatrizar, a curar aquela lesão através da retirada dos fatores de crescimento do sangue desse paciente e da medula óssea e reinjetados no próprio paciente após uma hora mais ou menos após o preparo, e isso vai fazer com que estimular com que o próprio corpo faça a sua cura por si próprio. Então isso é o que tem mais moderno. Quem gostou, compartilhe com seus amigos. Se tiverem mais dúvidas, é só deixar nas perguntas, nos comentários, que eu responderei mais tarde. E fiquem com Deus, agradeço demais. Quem gostou, compartilhe com os amigos, que eu acho que essa informação é muito importante e vai ajudar vocês. Combinado? Muito obrigado a vocês. Tchau, tchau.